O Junji Ito, o mangaka que é de longe o mais conhecido dentro do gênero de terror, é um autor que desde 2021 passou a ser mais conhecido pelo público brasileiro por causa da imensa quantidade de obras suas que foram publicadas nesses últimos tempos por editoras como a Dark Side e a Pipoca Nankin principalmente. Só pra você ter uma ideia, da lista dos 18 mangás de Junji Ito que já foram publicados aqui no Brasil, apenas 3 são anteriores ao ano de 2021. Isso revela o interesse crescente do público BR em um gênero de mangá que até então não era tão popular como shonens que são publicados pela JBCs e Panines da vida, o que também mostra a existência de um movimento de ascensão dos mangás japoneses no mercado editorial brasileiro. O que eu quero falar nesse vídeo, no entanto, é sobre um outro autor de mangás de horror que também ganhou popularidade lá no Japão entre os anos 80 e 90 e que só está sendo conhecido agora pelo público brasileiro. Quer dizer, não de outro autor, mas de uma autora, assim no feminino mesmo. Esse quadrinho que eu tenho aqui em mãos é o Contos Macabros de Kanako Inuki, mangá lançado pela JBC em março deste ano, que reúne alguns contos de terror e suspense daquela que também ostenta o título de Rainha do Horror. Kanako Inuki, assim como o próprio Junji Ito, foi bastante influenciada pelo trabalho de Kazuo Umezo, inclusive ambos começaram suas carreiras na mesma época lá nos anos 80 e 90. Mas o que chama muita atenção no trabalho da Inuki, pelo menos nessa coletânea da JBC, eu não posso falar sobre os outros trabalhos dela, é como ela abraça firmemente certas referências culturais, principalmente filmes e outros mangás que ela teve na infância e adolescência como formas de construir o seu próprio estilo de história. Existem aqui 2 trechos deste volume reservados a top 5 de filmes e mangás de terror favoritos, bem como as suas 5 principais experiências sobrenaturais que ela teve na juventude. E é muito interessante como ela entende este contato extremamente precoce com mídias de horror e suspense como fonte fundamental de inspiração para suas obras. Mesmo que sua carreira de mangaka tenha se iniciado de forma um pouco tardia, ela só começou a viver de mangás depois da faculdade e do nascimento do primeiro filho. Eu não quero me aprofundar nas referências midiáticas que ela se inspira, nos filmes e mangás que ela cita na coletânea, até porque eu praticamente não vi nenhuma dessas obras, mas eu quero dar um pouco de atenção nesse aspecto, porque isso é de algo de extrema importância para entendermos outra característica muito marcante no seu trabalho, que é a forte influência do gênero shoujo. O desenho da Kanako Inuki é um traçado que remete bastante à delicadeza, à fofura, a toda aquela estética kawaii de coisinha fofinha infantil. Inclusive eu até notei que o traço dela parece ser uma mistura de mangá shoujo com aqueles personagens de desenhos norte-americanos antigos, com a Betty Boop. Tem até uma personagem, a Sasori, que é muito parecida com a Betty Boop, mas é uma delicadeza, é uma fofura que esconde todo tipo de bizarrice, todo tipo de violência, todo tipo de abuso, de coisas hediondas e temas extremamente pesados como bullying, pacto com o demônio e até, vamos falar de uma maneira que não me dê problema com o YouTube, interesse em pessoas menores de idade. A própria capa do mangá já é composta de uma síntese desses contrastes da estética kawaii do desenho com o horror violento dos temas das histórias. Aqui temos um campo de flores rosas cobrindo todo o espaço da capa do volume, mas que bem ao centro é estampado o rosto de uma personagem com uma feição facial extremamente bizarra e psicopata, enquanto na contracapa temos apenas um buraco negro vazio que traz uma sensação muito forte de desconforto. É o intuito desse vídeo, além de analisar este lançamento na JBC, que serve como ponto de partida para quem não conhece a artista, entender como a autora trabalha esses contrastes desses temas tão controversos. Vamos ver aqui afinal o quão macabros e interessantes são os Contos Macabros de Kanako Inuki. A primeira história da coleção é o presente de aniversário. A gente acompanha 2 meninas no infantil, Mayuki e Kurumi, que estão comemorando seus respectivos aniversários na mesma festa da escolinha, já que ambas ficam mais velhas no mesmo mês. Mayuko sentia bastante ciúmes da sua colega, então por isso combinou com suas amigas para que no dia da festa a Kurumi não recebesse nenhum presente. É nítido como isso deixou-a bastante abalada. O tempo passa e Mayuko, já velha, conta essa história no dia de seu aniversário para outras pessoas, reconhecendo quão má e perversa foi a sua atitude. Ela vai até uma loja para comprar o presente para si mesma e acaba se esbarrando em uma garotinha que começa a tirar sarro de sua aparência envelhecida.
Em um momento, a garota fala que dentro das caixas dos presentes de aniversário vem uma coisa chamada idade. Ou seja, cada vez que o aniversariante ganha um presente, ele fica um ano mais velho. Como se aquilo que estivesse dando para outra pessoa não fosse um brinquedo ou uma peça de roupa, mas o tempo que ela passou em vida. Por isso, a garotinha, que revela-se como a colega de classe que sofreu bullying de Mayuko, diz que nunca envelheceu por não ter recebido os presentes de aniversário naquela festa da escolinha. Ela sai correndo e Mayuko, por já estar velha, não consegue alcançá-la. No final, Mayuko acaba ignorando aquela, entre aspas, coincidência, mas admite que a mão que estava abrindo aquele presente daquele ano estava tremendo. E aqui essa última palavra pode ser interpretada como tremendo de medo, tremendo de aflição, mas também tremendo de velhice. Tremendo porque a personagem está tão velha que seu corpo já não aguenta fazer uma simples ação como desfazer o laço de uma caixa. Percebe-se o quão denso é o conteúdo dessa história, principalmente por tocar em temas como bullying e assédio moral, comuns nas histórias da Kanako Inuki, mas tudo isso é maquiado nesses desenhos que parecem ter saído de algum design de bonecas femininas, nesses traços de mangá shoujo de uma obra do grupo Clamp. Essa é a primeira coisa que é notada depois de analisar as histórias compiladas neste volume. A gente também percebe isso quando olha para o Lolita Consultório do Bizarro, e é interessante como a mudança da aparência física da Mayuko, essa rápida transição da menina que saiu do desenho da Moranguinho para essa velha debilitada, é quase como uma espécie de punição por ter sido cruel daquela forma com Kurumi. Um tema bastante comum no gênero de terror é como o trauma e a culpa são reencarnados através do sobrenatural, através da repulsa, mas nas obras da Kanako Inuki, o terror é na grande parte das vezes uma manifestação de justiça, uma forma de fazer as pessoas serem punidas e sofrer as consequências não só dos seus atos maldosos, seus pecados, mas também daquilo que é desejado. É uma relação de equilíbrio entre a realidade cotidiana desses personagens, a vida corriqueira onde eles colocam todas essas bizarrices e loucuras na prática, e o plano macabro espiritual fantástico composto pelos pactos com o diabo, os diários da justiça, os bonecos de voodoo, os namorados imaginários que vivem literalmente dentro do coração de jovens apaixonados que agem de acordo com a atitude e principalmente com a moral dos personagens. Isso fica evidente na próxima história dessa coletânea, a segunda no caso, que é Bukita Lolita. Aqui somos apresentados a Maribo, essa menina de 5 anos que tem o desejo de ser e agir como uma adulta. Ela já começa a história literalmente roubando as roupas e a maquiagem da mãe, e acaba conhecendo esse personagem com uma feição extremamente bizarra chamado, não por acaso, Sinistro Bukita, que dá-lhe uma poção que transforma em adulta para torná-la em sua namorada. E sim, esse é o nível de bizarrice que a gente chegou. Essa história, com exceção dessa premissa um pouquinho anormal, não contém nada de diferente do que já existe em um presente de aniversário. Então o que eu chamo a atenção aqui é no filme que a Inuki diz ser inspirado no personagem principal. No textinho que antecede a segunda história da coletânea, a Kanako Inuki cita o protagonista de O Colecionador, filme de 1965 dirigido por William Wyler, como principal inspiração para o Sinistro Bukita no que diz respeito ao seu comportamento de stalker. Essa informação é estranha por si só, pelo simples fato do personagem do filme do Wyler ser interpretado pelo ator da esquerda, o Terence Stamp na sua juventude, enquanto o Sinistro Bukita ser o personagem com essa feição facial bizarra da direita. Essa comparação poderia até ser aceitável se a própria Inuki não tivesse mencionado no texto que ela era apaixonada pelo protagonista do filme, que era um galã de cinema na época, ainda mais quando ele estava literalmente no Fundamental 1. Isso inclusive é outra coisa que merece atenção pra gente estarmos falando sobre essa segunda história, que é o fato da Kanako Inuki ter assistido um filme como esse em uma idade tão precoce. Só pra se ter uma ideia, eu no Fundamental ainda estava assistindo a Cartoon Network Discovery Kids, e isso ter literalmente inspirado uma história sobre uma menina de 5 anos que age como uma adulta. Não estamos fazendo juízo de valor nem nada do tipo, mas é interessante notar como a própria infância e adolescente da Kanako Inuki parece ser basicamente uma grande história escrita e desenhada pela Kanako Inuki. As bizarrices que compõem suas histórias são resumidamente uma forma sintetizada das bizarrices que acompanham sua própria vida pessoal. A juventude, a infância e a adolescência, essa fase da vida que deveria ser teoricamente marcada por inocência e maturidade, foi justamente para Inuki a fase em que a inocência e o idealismo adolescente se misturaram com a malícia e o desejo pelo proibido.
Na entrevista que encerra o volume, ela conta sobre a relação contraditória que ela possuía com o gênero de terror e horror, mas também com a própria arte de mangás. Ela diz que quando criança era uma menina bastante medrosa, odiava ficar sozinha à noite, tinha medo do escuro, não conseguia abrir os olhos nas atrações de terror dos parques de diversão, ao mesmo tempo que sempre gostou de filmes e mangás sobre fantasmas ou vampiros. Na adolescência, ela diz que amava os mangás de Kazuo Umezu e Moto Hagio, ao mesmo tempo que agia como uma menina apaixonada por personagens de obras de shows de romance. Inuki diz que sua mãe sempre gostou de animes e mangás como ela, mas que nunca teve um incentivo real para iniciar sua carreira artística, tendo inclusive trabalhado primeiro como mais uma funcionária de escritório. Toda a sua vida, toda a sua trajetória foi resumida nessa relação entre a aproximação e distanciamento do mundo da arte do horror. Esse equilíbrio entre ser mangaka e ser trabalhadora comum, entre ter repulsa e ter curiosidade ao macabro, entre estar no mundo do terror e estar no mundo do kawaii e da fofura. Quando Kanako Inuki resolveu sintetizar esses contrastes em seus trabalhos, ela criou uma forma um tanto quanto curiosa de lidar com cada um desses lados opostos que estão equilibrados na balança. É o que a gente acaba vendo em outras duas histórias, O Consultório do Bizarro e Desejos Realizados, onde um dos lados dessa balança cruza repentinamente a linha que o separa do outro lado em um rápido plot twist que logo transforma tudo em um grande estado de decadência. Em ambas essas histórias, o universo feminino e todos os estereótipos de gênero que o formam, a ambição por um romance duradouro, pelo cuidado, por roupas, maquiagem, se deteriora, se corrói, acaba por esgotar-se no macabro e no horror que agem como consequência das suas idealizações. Os sonhos de princesa e as paixonites de meninas de 14 anos não conseguem mais sustentar no mundo real. O mundo que para essas personagens ainda não representa uma passagem definitiva para a fase adulta, já que a primeira personagem ainda é uma menina adolescente e a segunda é uma princesa de um reino medieval, mas que não é mais um lugar seguro para seus idealismos. Em Consultório do Bizarro, a gente se depara com outro personagem recorrente da Inuki, o Dr. Kanawa, que é uma espécie de médico paranormal que lida com casos envolvendo magia negra, alquimia, carta de tarô, coisas do tipo, que atende uma paciente diagnosticada com aquilo que ele chama de doença do amor, onde a garota sente uma forte dor no peito toda vez que pensa em seu namorado imaginário. O Dr. Kanawa faz uma longa descrição da paciente, dizendo que ela é uma adolescente normal, com desejos normais de adolescente, mas que eram interrompidos pelo trauma causado pelo medo e pelo bullying. Com o passar do tempo, é revelado que a dor no peito da paciente era por causa do feto do seu namorado imaginário, sim, um feto, que se alojou e transformou seu coração em um útero. No hospital, ela tem uma espécie de parto, onde o namorado imaginário dela nasce, mas a garota devolve a seu corpo, de um modo bem bizarro por sinal, dizendo que o mundo é um lugar muito feio e cruel para ele viver. O Dr. Kanawa, presenciando toda essa bizarrice, admite que sua ciência não consegue explicar os espíritos que tomam conta do corpo feminino, aquela ideia tipicamente medieval de que a mulher é naturalmente um ser pecaminoso e seu coração é algo difícil de ser explicado. Alimentar incessantemente os nossos desejos molhados, tentar encaixá-los na complexidade do mundo real, é praticamente um processo tão doloroso quanto um parto. A segunda história, O Desejos Realizados, pode ser considerada a mais diferenciada de todo esse volume. Acompanhamos a história de uma princesa que nasceu cega e sua vida alegre e abastada em seu reino medieval. Ela fala sobre o quão adorada e idolatrada ela é pelos habitantes do palácio, sobre o quão ela é considerada bela por todos ao redor. Porém, obviamente por ser cega, ela nunca viu o próprio rosto no espelho e nunca pôde de fato descobrir se as pessoas estavam falando a verdade ou se estavam apenas tentando agradá-la. Por isso, ela segue um rigoroso passo a passo para realizar um pacto com o diabo e fazer o seu tão sonhado pedido, que sua cegueira seja curada. O seu desejo é realizado, porém, descobrindo que ela realmente era uma bela princesa, ela também descobre que o mundo a seu redor é um lugar feio. Os habitantes do seu reino são, na verdade, monstros e pessoas com graves deformidades que foram exilados da sociedade humana e que, encantados por sua beleza, adotaram a princesa quando criança, dizendo que ela fora a razão por eles terem resgatado a razão e o sentido de viverem como seres humanos. A princesa, agora que enxerga o mundo ao seu redor, não consegue suportar a feiura que existe nele, incluindo a aparência física das pessoas que a amaram e a protegeram durante toda a sua vida. Com a capacidade de enxergar a realidade com os próprios olhos, ela também foi capaz de enxergar o quão mesquinho e egoísta é o seu coração.
Primeiro, o desejo de conhecer pessoalmente o namorado imaginário faz com que ele surja literalmente do coração como uma espécie de homúnculo, nascendo igual um bebê que nasce do útero da mãe, e depois o desejo de uma princesa cega em enxergar a beleza do próprio rosto acaba fazendo-a enxergar a feiura do mundo. Uma característica, ainda que estereotipada do comportamento feminino, a busca incessante pela beleza e pelo romance, é tratada quase como pecado, um desvio de personalidade que leva a uma grave consequência, ou melhor, um erro humano que deve ser punido de uma forma ou de outra. Pelo fato da Kanako Inuki ter tido tanto contato com o gênero shoujo, tanto quanto o próprio gênero de terror, ela possui bastante conhecimento sobre esses estereótipos do universo feminino que compõem esse recorte demográfico de mangá. Estereótipos estes que não são raros em outros formatos de arte, como o romance vitoriano do século XIX, ou alguns desenhos infantis direcionados a meninas, como Barbie, Polly Pocket, Moranguinho, por exemplo. O ponto é que para Inuki, esse universo feminino parece não soar algo tão agradável para ela, não no sentido de quebrar padrões ou pagar de menina trevosa, como muito se vê na mídia ocidental com essas personagens góticas de desenho animado dos anos 2000, mas no sentido de entender que isso a longo prazo não se sustenta. Por mais agradável e relaxante que possa ser as paixões adolescentes delirantes, os personagens desenhados com traços extremamente delicados, as roupas sempre formais e o jeito sempre polido de agir, é como se tudo isso não conseguisse dizer nada por si só, como se tudo isso não passasse de uma artificialidade que escondesse algo a mais por trás dessa estética kawaii, ou pelo menos que precisasse existir algo por trás de tudo isso. O shoujo, o kawaii, tudo que existe de fofo e de cor-de-rosa em um primeiro plano, precisa possuir algo para acompanhá-lo, mesmo que esse algo seja o total oposto, como é o caso do terror e do suspense. Quem parece ter entendido isso muito bem, só para dar um exemplo, foram algumas estéticas da internet, como o famoso trauma core, que é basicamente uma sequência de fotos com paisagens sombrias e frases depressivas, algumas até falando de traumas e abusos psicológicos, misturadas com figurinhas de personagens fofinhos e cor-de-rosas, especificamente a Hello Kitty, e eu não sei por que caralhos a internet gosta de ligar em Hello Kitty a esse tipo de coisa. O mundo cor-de-rosa, um universo de princesas da Disney composto de maquiagens e vestidos coloridos, sempre vai precisar de uma pilastra feita de sangue e corpos de gente morta. Não é raro notar que hoje, em muitos produtos de mídia de terror, suspense e ficção científica, o sobrenatural atua como forma de linguagem bastante eficaz para expressarmos ideias que não conseguiríamos expressar nitidamente através de signos do cotidiano ou de metáforas um pouco mais diretas, seja devido à complexidade da mensagem, seja devido à censura prévia ou algum aparelho moral externo. Muito se discute, por exemplo, como o terror cósmico do Lovecraft, que viria depois a influenciar uma geração inteira de escritores da chamada Weird Fiction, serviu como forma dos autores expressarem opiniões e questionamentos que seriam considerados polêmicos e controversos para a sociedade. No caso dos contos da Kanako Inuki, o sobrenatural, como eu já comentei no último capítulo, é a reencarnação metafísica da justiça, porém não justiça dentro de uma compreensão jurídica da palavra, a justiça feita pelo homem, mas como uma manifestação divina, uma intervenção direta de Deus no mundo material que assim atua como forma de punição. Os personagens de Kanako Inuki são maldosos, malcriados, perversos e até criminosos, e por isso eles precisam ser punidos de alguma forma. Nas histórias que eu comentei no último capítulo, a punição que esses personagens sofrem decorre muito mais das ambições e desejos mesquinhos que eles possuem. Aqui, a mensagem final é muito mais algo sobre tomar cuidado com aquilo que você deseja e menos sobre não maltrate a sua irmã mais nova ou seu colega de classe. Porém, nas próximas duas histórias que eu vou analisar, a gente se depara com o que existe de mais hediondo nessas criaturas. Em Minha Irmã Sasori, acompanhamos uma garotinha, Sanagi, que é constantemente perturbada por sua irmã mais velha, Sasori. Essa personagem que eu até comentei mais cedo, que parece muito a Betty Boop. Todo Natal, as duas comem bastante doces, festejam com a família, mas a principal atração da noite é a hora de ganhar presentes. O grande problema é que Sasori todo ano quebra e destrói todos os brinquedos que Sanagi ganha. Por isso, em uma noite da véspera de Natal, Sanagi pede ao Papai Noel que ele lhe dê um presente que não pode ser quebrado por Sasori. No dia seguinte, a garota recebe um boneco de voodoo da irmã. E sim, não há nada de bizarro que não possa ficar mais bizarro. Toda vez que o braço, o pescoço ou qualquer parte do corpo da boneca é puxado, Sasori sente dor exatamente na mesma região. Para a má sorte dela,
A boneca é roubada pelos valentões da escola e eles quase enxergam suas regiões íntimas. Apesar de tudo acabar aparentemente bem, depois desse evento traumático, onde Sasori devolve a boneca para Sanagi, ela ainda fica preocupada com o fato de a boneca ser exatamente igual a ela. Dessa forma, Sasori amarra o corpo da boneca com um pano para evitar que as partes íntimas da boneca sejam vistas. No final da história, aparecem as duas dormindo na cama, onde o boneco de voodoo todo enrolado no pano ao lado de Sanagi e Sasori igualmente enrolada com a coberta. Essa foi a punição que Sasori recebeu por ser tão malvada com sua irmã, por ter praticado todo tipo de bullying com ela. Mas é interessante o quão distinta é a simbologia que o presente assume aqui neste conto, em comparação a outra história deste volume que também trabalha com essa temática. Enquanto o presente de aniversário lá no começo, o presente é um símbolo de passagem para a vida adulta, para a velhice, onde ser presenteado significa literalmente ficar mais velho, em Minha Irmã Sasori, o presente assume um símbolo de permanência das coisas, um símbolo de status quo. Logo no começo da história, Sanagi mostra o ciclo que se repete em toda noite de Natal. Primeiro ela come os doces, depois recebe os brinquedos de presente, e depois Sasori com inveja os rouba e os quebra. E passado assim o Natal, a sessão de bullying recomeça até chegar ao ano seguinte. Ganhar presentes é basicamente uma forma de reiniciar e renovar esse ciclo. Esse ato ritualístico que a irmã mais velha insiste em repetir todo ano é finalmente interrompido, ou pelo menos é isso que fica aparente na história, com a chegada do boneco de voodoo. Esse objeto, que apesar de dado pelo Papai Noel, é um elemento sobrenatural com propriedades divinas que carrega a simbologia de martelo da justiça. A próxima e última história do volume é a misteriosa Tatari. Aqui, essa metáfora dos elementos sobrenaturais como punição divina é uma construção muito mais nítida e literal do que na história anterior, porque a personagem principal, a Tatari Kamino, que também é uma das personagens recorrentes da Kanako Inuki, é dona de um diário onde ela pune e lança maldições contra seus colegas como forma de vingar-se do bullying que sofre. A Tatari, que aparentemente também é uma personagem bastante duvidosa, ainda mais desenhada com os traços da Inuki, sofre bullying de seus colegas por, segundo eles, terem o poder de amaldiçoar as pessoas, o que acaba mostrando ser verdade quando ela lança um feitiço que arranca as unhas dos dedos dos colegas que estavam rindo dela e de sua amiga Yu-chan. Essa última história não tem muita coisa para ser falada, já que a JBC teve que tirar bastante coisa do capítulo original para couber nesse volume, então é interessante falar, só para finalizar, sobre como a misteriosa Tatari é quase como uma síntese da grande parte das características que compõem as outras histórias da coletânea. Tem o sobrenatural atuando como espada da justiça, tem os estereótipos de gênero, o hábito da Tatari em escrever um diário, colocados lado a lado com a violência e a morbidez, tem a intercalação entre o kawaii e o macabro, entre o fofinho e o obscuro, e principalmente tem o bullying e o assédio moral como principal temática, que aqui inclusive é parte do mesmo ciclo de repetição de status quo que existe em Minha Irmã Sasori. Porém, aquilo que realmente chama atenção nessa última história é como parece que a Kanako Inuki pesou bastante na hora de desenhar as cenas de bullying, os colegas jogando lixo e objetos na Tatari, ainda mais por ser agressões totalmente gratuitas, sem que a personagem ter feito alguma coisa. A maneira como essas cenas de assédio são movidas à base da gratuidade é algo que acaba assustando muito mais do que as unhas sendo arrancadas, assim como o feto tirado do coração ou a menina de 5 anos virando uma múmia. Da mesma forma, a maneira como existe ou é possível de existir um mundo de morte e violência por detrás das máscaras cor-de-rosa, existe um mar da mais pura crueldade nos contos macabros de Kanako Inuki. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.